Muito boa tarde, obrigado por terem aguardado este período de tempo para o início desta conferência de imprensa, onde queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, transmitir-vos que durante o dia de hoje apresentaremos na Assembleia da República um conjunto de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2017, 45 propostas, mais precisamente, que versam, sobretudo, três áreas estruturantes que são ignoradas ou, pelo menos, têm um tratamento deficiente na proposta do Governo. A saber, no âmbito do crescimento da economia e do investimento, propostas que visam retomar a confiança que vinha sendo evidenciada nos últimos anos de recuperação da economia e de captação de investimento. A esse propósito, propomos retomar o acordo que foi subscrito oportunamente com o Partido Socialista para a descida do IRC. Pretendemos também diligenciar no sentido de obter uma justiça tributária mais eficiente, prosseguir o processo de capitalização das empresas e tornar mais ágil e mais transparente o processo relativo à utilização de fundos europeus. No âmbito da segurança social, apresentamos várias propostas que visam a transparência do sistema, que visam a sustentabilidade do sistema de segurança social e que visam também dotar a administração do sistema da segurança social de uma participação efetiva e ativa maior dos parceiros sociais, nomeadamente tendo a possibilidade de ter participação na gestão do Instituto de Gestão Financeira, do Instituto da Segurança Social e do Instituto de Capitalização. No âmbito do terceiro eixo estruturante, que diz respeito à procura de um Estado mais eficiente e mais próximo, apresentamos um conjunto de propostas que visam aprofundar o processo de descentralização de competências na administração local, que visam também a atribuição de novas áreas onde essa descentralização se pode operar, naturalmente acompanhadas com medidas do lado do financiamento, porque não é possível o exercício das competências sem essa componente, e neste domínio teremos ainda algumas iniciativas legislativas complementares que já na próxima semana também daremos entrada na Assembleia da República, uma das quais versa precisamente a possibilidade de haver uma transferência do património devoluto ou subutilizado da Administração Central na Administração Local. Para além destes três eixos estruturantes, em áreas que, repito, não têm o tratamento adequado por parte do Orçamento, que não entram, como nós anunciámos também oportunamente, na chamada mercearia orçamental. Toda a apresentação desta proposta tem por base um modelo económico, um modelo fiscal com o qual nós estamos em desacordo. Não é possível apresentar uma proposta de alteração que corrija esses erros. Esses erros estão e acompanham toda a proposta, mas são áreas de intervenção que podem ajudar o país e o Governo a ter um exercício orçamental de 2017 mais eficiente e, sobretudo, podem catapultar o país para um ciclo de crescimento económico mais forte, não tão anémico como aquele que se tem registado, e mais duradouro e sustentável. Paralelamente a estas três áreas nas quais apresentamos propostas, e eu darei já a palavra aos vice-presidentes que me acompanham para as poderem detalhar um pouco mais, apresentamos também três alterações em questões que para nós são questões de princípio. A primeira diz respeito à necessidade de garantir que a contribuição do audiovisual, o valor dessa contribuição, é entregue diretamente à RTP. E não há aqui nenhum crivo por parte da Administração Fiscal, por parte do Ministério das Finanças ou do Governo, relativamente a essa circunstância, conforme consta da proposta do Orçamento do Estado. Tem que ficar muito claro que nós
Nós, Parlamento, o legislador, não pretende alterar aquilo que é o procedimento que vem de trás e não poder colocar em causa os princípios de liberdade e de autonomia da estação pública de televisão. Tem que ficar muito claro assegurar esses princípios. Uma segunda matéria diz respeito ao aumento extraordinário das pensões. A proposta que o Governo apresentou ao Parlamento contempla uma flagrante injustiça e um descarado eleitoralismo. A injustiça é que deixa de fora dessa atualização extraordinária, que, como sabem, é proposto possa operar-se em pensões inferiores a 628 euros, as pensões mínimas dentro daquelas que são mais baixas, as mais baixas pensões. Sempre dissemos que discordávamos disto. Parece que o Governo e alguns partidos que o suportam no Parlamento caminham no sentido de reconhecer essa injustiça e parece que a querem resolver parcialmente. Nós não temos aqui nenhum tipo de tibieza. O aumento extraordinário das pensões deve ser igual para todos os pensionistas que tenham pensões inferiores a 628 euros. E é isso que propomos. Mas também propomos eliminar o descarado eleitoralismo desta medida. Qual é a razão para que este aumento extraordinário se opere em agosto de 2017, a 30, 40 ou 50 dias da realização das eleições autárquicas? Não há razão nenhuma. Se o Governo tem disponibilidade financeira para promover o aumento extraordinário destas pensões, deve fazê-lo a partir do dia 1 de janeiro. E a nossa proposta é muito simples. É olhar para a disponibilidade financeira do Governo, aquela que o Governo diz que tem em sede orçamental, e distribuí-la ao longo de 12 meses e distribuí-la de forma equitativa por todos os pensionistas que têm pensões inferiores a 628 euros. Finalmente, uma última questão de princípio. Diz respeito à administração da Caixa Geral de Depósitos. Sabem que o PSD entregou oportunamente no Parlamento duas iniciativas legislativas sobre esta matéria. Uma relativamente aos critérios de definição da política salarial da administração da Caixa Geral de Depósitos e outra relativamente aos deveres de transparência, nomeadamente à entrega das declarações de rendimento e de património. Entendemos que há condições para que esse processo legislativo possa estar finalizado até ao final do ano e entrar em vigor por alturas da entrada em vigor do orçamento. Mas sabendo como sabemos que outros partidos entenderam antecipar essa discussão, apresentando propostas de alteração em sede orçamental, nós concretizamos também os princípios dos nossos projetos de lei com propostas de alteração, porque não vamos ficar fora desse debate. Entendemos que as regras que o Governo acertou, combinou com a atual administração, quer do ponto de vista da política salarial, quer do ponto de vista da necessidade de cumprimento dos deveres de transparência, devem ser alterados e, portanto, desse ponto de vista, apresentaremos também propostas em conformidade. Já agora, e para terminar, a propósito dos deveres de transparência, foi notícia ontem que haverá um compromisso escrito entre a administração da Caixa Geral de Depósitos e o Governo relativamente a assegurar que esta administração não cumprirá a lei, nomeadamente através da apresentação das declarações de rendimento e de património junto do Tribunal Constitucional. Nós já instámos hoje mesmo, na audição que está a decorrer, o Ministro das Finanças, para fazer uma coisa muito simples: confirmar ou desmentir se essa notícia é verdadeira. Sim ou não? Há ou não há compromisso escrito? O Ministro das Finanças não quis responder a essa pergunta. E eu quero dizer-vos que o PSD dará a oportunidade, durante o dia de hoje, do Governo tomar uma posição clara e inequívoca sobre este assunto. Chega de brincar com a Caixa Geral de Depósitos. Este processo está a ganhar uma dimensão de indignidade e é preciso esclarecer
os portugueses. Se o Governo não desmentir a notícia que foi dada de haver um compromisso escrito, não pode haver duas interpretações. Isso significará que o Governo confirma a existência desse compromisso. E se esse compromisso escrito existe, nós exigimos que ele seja divulgado ao Parlamento, aos deputados e, por via deles, também aos portugueses. É o mínimo que se pode exigir para termos um processo digno relativamente a esse assunto. E dava então agora a palavra ao Vice-Presidente Adão Silva para vos detalhar de uma forma sintética as propostas em sede de segurança social e depois ao Sr. Vice-Presidente, Deputado António Leitão Amaro, relativamente às propostas da descentralização e do investimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já pouco mais acrescentarei, porque já foi bastante claro no que tem a ver com a segurança social. Como foi dito, são 4 palavras aquelas que movimentam as nossas propostas. A primeira tem a ver com a transparência na relação entre o sistema da segurança social e os portugueses. O sistema de segurança social recebe contribuições de mais de 15 mil milhões de euros todos os anos da parte de milhões de portugueses, trabalhadores e das empresas, e disponibiliza cerca de 20 mil milhões de euros em prestações sociais, algumas das quais não do regime contributivo, mas cerca de 20 mil milhões de euros ou mais ainda para os portugueses. Portanto, é necessário, é imperioso que os portugueses saibam melhor o que se passa dentro deste sistema, que não haja opacidade no sistema. Nós temos de dar um salto qualitativo nesta relação imperiosa entre os cidadãos e o sistema. E por isso nós fazemos uma série de propostas que têm a ver nomeadamente com mapas, nomeadamente com relatórios, nomeadamente com a integração mais atuante do Conselho de Finanças Públicas, que produzirá documentação que será debatida no Parlamento. E, obviamente, por isso mesmo chegará também mais facilmente a todos os portugueses. Isto é, nós queremos combater uma opacidade que tem décadas no nosso sistema da segurança social e que não há mais razão para existir, atendendo nomeadamente aos instrumentos informáticos e às capacidades de comunicação que hoje os sistemas têm junto dos cidadãos. Em segundo lugar, a nossa segunda e terceira palavra é a ver com sustentabilidade e confiança. Nós tentámos já em junho passado que houvesse a criação de uma comissão eventual parlamentar para propor um trabalho de análise retrospectiva e prospectiva da segurança social. Essa proposta foi reprovada. Nós voltamos a insistir, agora de outra maneira, através de uma comissão de peritos, que serão 12 pessoas, escolhidas 4 delas pelo Parlamento, 4 delas pelo Conselho Económico e Social e 4 também pelo Conselho de Finanças Públicas, pessoas de garantido e reconhecido mérito, para poderem produzir durante 180 dias, um relatório que será depois distribuído, tornado público, em que se faça a análise da situação da segurança social. E esse relatório ficará à disposição dos partidos e do Governo, para que o Governo, se quiser, apresente uma proposta de lei que altere o sistema da segurança social e os partidos apresentem projetos de lei, fazendo, obviamente, a legislação final na Casa da Democracia, que é o Parlamento. Esta Comissão, fique bem claro, não substitui ao Parlamento, faz apenas o trabalho preparatório para que, em cima desse trabalho preparatório e de outros propósitos, de outras ideias, sejam concretizados projetos de lei ou uma proposta de lei. Nós entendemos que é fundamental que se faça esta avaliação, este estudo, porque nós temos a clara evidência, a clara perspectiva de que o sistema da segurança social está numa situação de desequilíbrio, que é um desequilíbrio crescente, todos reconhecem. E por isso nós precisamos dar confiança, a terceira palavra forte, confiança. Confiança aos atuais contribuintes, milhões de contribuintes, e confiança e tranquilidade aos atuais pensionistas, aos atuais beneficiários. Nós não podemos ter um sistema marcado pelo sobressalto. O sistema da segurança social é demasiado importante para estar matizado por situações de sobressalto, todos os anos acontecem por altura do orçamento. Há que analisar, há que estudar, há que estabilizar e há que dar confiança. Finalmente, a quarta palavra tem a ver com a participação. Nós entendemos que é fundamental que o sistema da segurança social, sobretudo nos 3 grandes instrumentos,
aquele que recebe as contribuições, Instituto de Gestão Financeira, aquele que paga as prestações, Instituto da Segurança Social, e aquele que zela pela melhor otimização dos fundos da estabilização financeira, o grande fundo da Segurança Social, tenham uma direção não apenas Conselho Diretivo, como agora acontece, 5 membros, nomeados pelo Governo, mas tenham uma direção mais alargada e que os parceiros sociais, sindicatos, centrais sindicais, entidades patronais e também da economia social, possam designar 10 membros, 4 nas entidades patronais, 4 nas entidades sindicais, centrais sindicais e 2 provindos da economia social, para que de uma forma, como membros não executivos, para que de uma forma mais ampla, mais aberta, eles possam comunicar e possam acompanhar a gestão destes 3 grandes institutos. O que nós queremos aqui também dizer é uma mensagem forte, que é esta: os parceiros sociais são muito importantes no funcionamento da democracia portuguesa. Os parceiros sociais são imprescindíveis na gestão do sistema da segurança social. Os parceiros sociais não podem ficar à porta quando se trata de saber o que se passa, de saber como se gerem, de saber quais são os resultados, quais são os princípios de justiça e de equidade nestes 3 institutos que são pilares, são basilares, pedras angulares do sistema público de segurança social. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores jornalistas. É sabido que existem em Portugal 2 modelos muito distintos para o crescimento económico. Lembramos que ainda no discurso de 25 de Abril o Sr. Presidente da República afirmou: há 2 modelos distintos, designadamente a criação de riqueza. O Governo das esquerdas, os partidos da esquerda, entendem que a riqueza pode ser criada tendo como fator essencial a aposta na procura interna e no consumo interno. O PSD, todos sabem, defende que a alavanca deve ser as exportações por um lado e, por outro lado, o investimento. É, sobretudo, no investimento que se tem observado o desempenho mais preocupante na economia portuguesa. É responsabilidade de muitas das escolhas do Governo e de uma total ausência de propostas, seja no Orçamento de Estado, seja na governação. E é por isso que o PSD se foca com várias propostas nesta área estruturante. Eu queria destacar algumas, naturalmente estando disponíveis para esclarecimentos adicionais que tenham. A primeira, o líder parlamentar já referiu, talvez a mais importante, mais simbólica e que estava a produzir resultados, que é a da reforma do IRC. Nós apostamos aqui desde já na recuperação de 3 medidas, como sejam a redução gradual da taxa marginal para 18% até 2019. Sabemos que o Governo se esqueceu em 2016 de fazer qualquer coisa. Nós até damos esse ano como perdido, mas é necessário retomar essa estratégia e essa redução gradual até 2019. Também as outras 2 medidas mais emblemáticas, que é alargar o prejuízo o prazo para reporte dos prejuízos para 12 anos. Precisamos nos aproximar designadamente da Espanha, que tem 18 anos de prazo de reporte de prejuízos, e reduzir o limiar mínimo para a chamada Participation Exemption de 10% para 5%, como estava previsto no Código do IRC, antes deste Governo ter começado a reverter a reforma. Criamos também uma solução de apoio através do IRC da atividade económica e do investimento, quer nos territórios de baixa densidade e, sobretudo, uma novidade nos territórios suburbanos dos grandes centros metropolitanos, em particularmente na área de Lisboa, que estão excluídos do acesso a fundos comunitários. Depois apresentamos várias medidas que promovam, através designadamente de incentivos fiscais e mecanismos de financiamento, a reafetação do capital de projetos e de empresas que estejam em situação menos adequada e que, sobretudo, que não sejam viáveis para projetos produtivos e viáveis. Depois, muito importante, é necessário apoiar as pequenas e médias empresas no seu processo de obtenção de financiamento, não apenas e, sobretudo, para além do financiamento bancário. O acesso das PMEs em Portugal ao mercado de capitais é quase inexistente. É necessário que a CMVM tenha aí um papel proativo. Nós queremos atribuir-lhe um mandato para desenvolver um mecanismo de apoio técnico e de padronização da apresentação de indicadores que os ajude a melhor vender
os seus projetos viáveis aos investidores e a obter financiamento no mercado de capitais. Depois, medidas que promovam a poupança nacional e a sua aplicação no capital de empresas. Duas delas, as mais que eu poderia destacar, serão, por um lado, dar um incentivo a que a remuneração variável, que uma remuneração variável dos trabalhadores possa ser aplicada em capital da empresa, alinhando também assim os interesses dos trabalhadores com os dos donos da empresa na viabilidade de longo prazo da própria empresa. Depois, medidas que desagravam os custos de contexto. Terminar designadamente com duas escolhas muito erradas que este orçamento, na sua proposta original, faz. Uma, que é uma redução que todas as PMEs e os parceiros sociais e as confederações empresariais já transmitiram, que é absolutamente inexecuível, que é reduzir drasticamente o prazo de entrega de declaração de faturas pelas PMEs à autoridade tributária e, em segundo lugar, eliminar o aumento das custas judiciais, que era absolutamente desproporcionado e provavelmente inconstitucional, sobretudo para as empresas que acabassem por vencer os projetos em litígio. Nos fundos europeus, onde se está a observar, é importante que as pessoas tenham consciência disso, um atraso ao longo do ano de 2016. Pior execução que no ano de 2015, mesmo no Portugal 2020, o que é preocupante. E isso resulta de algumas escolhas. Uma delas, muito evidente no sistema de incentivos, foi o Governo ter introduzido intermediários, que eu não lhes posso propriamente chamar novos, porque o princípio do CREN também os tinha, mas é intermediários na realização dos pagamentos. Com o governo anterior tinha ficado estabelecido que o organismo central nos fundos comunitários, que é a Agência de Desenvolvimento e Coesão, pagaria diretamente às empresas. O governo decidiu acrescentar a burocracia, atrasar os pagamentos, pondo aqui estes pagamentos passarem por organismos intermédios. Isto e a orientação do Portugal 2020 para os resultados, recebem mais financiamento aqueles projetos que obtenham resultados adequados no emprego, nas exportações, na capacitação dos seus trabalhadores. Aqueles que cumpram os objetivos e superem os resultados têm um prémio e têm um benefício no financiamento. É necessário repor esta regra e assegurar que este princípio é cumprido, e temos aqui um mecanismo que procura assegurar e garantir o cumprimento deste princípio. Também uma reforma do processo tributário. É necessário equilibrar as relações entre a autoridade tributária e o contribuinte. Dar-vos um exemplo simples. Hoje, a autoridade tributária continua a recorrer sem limite em processos cuja decisão à partida se antecipa, porque a decisão dos tribunais está mais do que estabilizada. Há o que se chama uma jurisprudência uniforme. Isto implica, como creio que sabem no processo tributário, que uma empresa, para se defender num processo iniciado pela autoridade tributária, tem que ou pagar primeiro ou imobilizar capitais através de garantias. Isto custa centenas de milhões de euros às empresas. É necessário estabelecer em lei que a autoridade tributária não pode recorrer de processos em que já haja jurisprudência estabilizada uniformemente. Finalmente, um ponto que nós aqui neste papel que vos entregamos está colocado nas tais medidas de princípios estruturantes, mas tem também que ver com a economia. É aqui a medida referida como 44, que resulta basicamente de algo que estava a passar despercebido e é preciso corrigir. O Governo, a forma como legislou no Orçamento de Estado, estava a abrir a porta à descriminalização da fraude fiscal em IRS. Quem, a propósito de uma suposta declaração preenchida automaticamente, tivesse incorreções de milhões de euros, não estaria mais sujeita à punição por fraude fiscal, e apenas o Governo tinha decidido a uma desgraduação para uma mera contraordenação. Isto é inaceitável, é contrário ao princípio do Estado de Direito e ao cumprimento dos deveres pelos contribuintes. É necessário acabar com esta descriminalização da fraude fiscal em IRS. Depois, um conjunto de medidas na área da descentralização, com a ótica de aproximar o Estado, a gestão dos serviços públicos dos cidadãos, uma gestão que, sendo mais próxima, pode melhorar a qualidade e aumentar a eficiência. Basicamente dizer que é importante isto porque há um ano o país estava a viver um aprofundamento de descentralização em várias áreas. Aconteceu nos transportes, aconteceu na educação, estava a acontecer também na saúde e na cultura. Esse processo foi interrompido
o Governo fala de descentralização, mas não fez nada. E é necessário retomar este caminho que o Governo anterior tinha iniciado. Iniciou na educação com projetos piloto que abrangem mais de 10% da população portuguesa e da população estudantil do ensino público. É necessário retomar na saúde, na cultura. É necessário dar passos adicionais. Mas é necessário também avançar com a descentralização em áreas novas que antes não eram experimentadas. Designadamente, o apoio e o atendimento social, isto é, dos serviços locais da Segurança Social, apoio e atendimento prestacional, a gestão da horda costeira, designadamente, a gestão florestal e os serviços de medicina veterinária, saúde animal e segurança alimentar. São tudo matérias em que as autarquias, municípios ou entidades intermunicipais podem fazer melhor, podem prestar melhor serviço e devem ser elas a assumir esta função que até agora era desenvolvida pelo Estado. Para isto, obviamente, mais responsabilidades implicam mais recursos. Nós temos duas soluções que são importantes. Uma delas é que os municípios participem na receita do IVA. Parte da receita atual do IVA reverta para os municípios. Note, não há aumento de taxas, os contribuintes não pagam mais. Como o Estado se livra, se quiserem, de alguma despesa passando competências para os municípios, livra-se, obviamente, tem que passar naturalmente a receita correspondente. E depois também uma medida importante para apoiar e para reverter para os municípios dos territórios de baixa densidade do interior do país a derrama que é gerada com a exploração dos recursos naturais aí, barragens, minas, fontes de energia eólica, gestão florestal. Isto é uma medida importante. E por último, reforçar a partilha de serviços entre os municípios. Estimular e promover a criação de centros de serviços partilhados e de valor acrescentado entre os municípios ao nível das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. Muito obrigado.